polêmica do dia de hoje. Vamos lá. A nossa polêmica. Rapaz, rodou ontem nas redes sociais uma arte, né, muito interessante, falando da final da Olimpíada de 2020. Eu não sei se vocês viram Carlyle e Iri, e ver a seleção brasileira que jogou o final da Olimpíada de 2020, né, que o Brasil venceu por 2-1, com gols do Matheus Cunha e do Malcom, na prorrogação, o segundo gol do Malcom. Vê a escalação que jogou: Santos, Guilherme Arana, quem é? Diego Carlos, né? Nino, que era zagueiro fluminense, Dani Alves, Davi Luiz, Douglas Luiz, não foi Davi Luiz, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Antony, Claudinho, Richarlison e Matheus Cunha. E o técnico era o André Jardine. Agora vê a diferença de quantidade de jogadores da Espanha, ó. O Unai Simón estava aí, o Cucurella, o Garcia, o Zubimendi, o Merino, o Pedri, o Oyarzabal, o Olmo, e o técnico era o De La Fuente, o Luiz De La Fuente, que está aí comandando a seleção espanhola. Volta lá para aquela tela, por gentileza, Edson. Vocês veem uma renovação mal feita? Está explicado. No nosso futebol, Carlyle? Está explicado, Júnior. Isso é questão de gestão. Enquanto a seleção, a Real Federação Espanhola mantém essa base e pensa a seleção desde o começo, e aí, quantos anos depois? 5, 6 anos depois, você está aí aproveitando 8 desses jogadores e esses 8 jogando, ou sendo titular, ou entrando e sendo importante, além do treinador. Enquanto a seleção brasileira, você colocar André Jardine para gerir uma seleção olímpica. Isso para não falar de Ramon Menezes, viu? Não, e depois quando você passa para a seleção principal, Ramon, como era sub-20, não classificou a sub-20 para o Mundial, aí você passa para... Quem mais? Foi depois de Tite, foi Ramon, foi... Dorival, Fernando Diniz, depois Dorival, enfim... foi uma salada de treinadores, cada um com uma mentalidade completamente diferente da outra. Diniz é completamente diferente da Tite, completamente diferente de Dorival, enquanto a Espanha segue a linha. E veja esses jogadores do Brasil. Onde estão? Seriam jogadores que você viria eles, isso na Olimpíada, para destaques dos principais torneios do mundo, alguns anos depois. Aí você vê que é gestão. Estamos renovando errado, Eri? Tá tudo errado. A gente fez tudo errado, né? A CBF, ela errou muito. Agora, não tinha como a gente esperar que ela organizasse a casa se a casa estava bagunçada, né? Muitos problemas. Eu estou com uma esperança agora, e não falo assim, da seleção brasileira apenas. Eu estou com uma esperança que as coisas se organizem um pouquinho. Me dê esperança, Eri, porque eu não estou não, viu? Me dê esperança, que eu estou aperreado. Eu digo o seguinte, Júnior, eu não acho que a gente tem o melhor dos mundos em termos de administração da CBF, mas é melhor dos últimos anos. Eu acho que tá? Em comparação com os anos anteriores, o que a gente vê a CBF trabalhando um pouquinho mais, que tem muito rolo, tem isso, a gente sabe, não vai mudar. Não adianta a gente querer que chegue um Ronaldo Fenômeno para assumir a CBF, que chegue um cara... Não vai acontecer isso, não vai. Já está provado, como é o caso da Federação Pernambucana. O sistema não deixa, né, Eri? Não deixa. É isso aí. Futebol é isso aí e não muda. E não é só aqui, não. A gente tem problemas aí com a Federação... com a Confederação Argentina, com outras confederações. Isso é o futebol. Tá? E o que aconteceu agora com a FIFA, aceitar o pedido de um presidente para tirar um cartão. Isso é o futebol. Ou a gente aceita assim, ou aceitar no sentido de entender que isso não vai mudar. Claro, não vamos deixar de criticar, não vamos deixar de estar colocando o dedo da ferida, mas eu não tenho perspectiva. Agora, eu vejo assim, quando a gente pega as últimas gestões da CBF e compara com o atual, com o envolvimento, as mudanças, algumas das mudanças, eu acho que é o melhor. Há pelo menos uma ideia, se vai acontecer ou não, mas eu acho que há uma ideia direcionada para organizar. Tem essa questão da liga, que vai ter ou não vai ter liga. Já houve uma atenção maior com os clubes
que não são da primeira linha do futebol brasileiro, uma reorganização aí que afetou positivamente os clubes menores. Nós temos mais de 400 clubes filiados à CBF. Nós tínhamos apenas 120 em atividade, aumentou um pouquinho com o número. Muita gente foi contra aumentar o número de clubes lá na Série D. Mas aí onde deixou de ver aquela questão, olhando, né, para o lado dos times pequenos do interior, que emprega muita gente, foi bom, porque deu calendário para todo mundo. Aí tem essas mudanças da Série C, enfim. E aí você vê um desenho de que as coisas podem ter um rumo mais organizado. No meio há desorganização e no meio há falta de credibilidade, né? Que a gente não dá para a gente apontar a CBF como o motivo, a CBF ou outras federações, nem mesmo a FIFA, como modelo de credibilidade. Mas diante do contexto atual, eu acho que a gente vê um caminho aí. Vai melhorar para a próxima Copa? Não estou falando de conquistar a Copa de 2030, talvez 2034 ou 2038. A França, que não vai ser campeã mundial, não foi campeã anteriormente, vem fazendo um trabalho sequenciado há 12 anos. E não conquistou uma Copa do Mundo. Não vai conquistar uma Copa do Mundo com o mesmo treinador. Mas quem questiona o trabalho que é feito lá na França em termos de seleção? Então, às vezes se olha pelo resultado, né? Mas muita gente diz assim, o técnico de Marrocos assumiu com 4 meses, fez Marrocos chegar mais longe do que o Ancelotti, que assumiu a federação com 10 meses, com 1 ano. Tá, mas que modelo a gente prefere? O de Marrocos, de montar uma seleção com 4 meses, ou ter um trabalho como a França? Né? Porque era para o Ancelotti ter resolvido. Não resolveu, e se tivesse chegado mais longe, teria sido a solução do problema? Não, porque a turma costuma olhar mais o resultado do que propriamente o que há por trás de tudo. Então, eu acho que há um trabalho sequenciado aí que tende a ser melhor do que a gente teve nos últimos anos. Carlyle, bota aí, Edson, por favor, a arte da próxima convocação, da 2030. Eu quero a convocação que a gente tem, agora é o Carlyle Ancelotti. Vamos renovar essa seleção, Carlyle Ancelotti. Eu quero saber quem você leva. Quem você leva agora para a Copa? Vamos lá, o Carlyle Ancelotti. Dos goleiros, Alisson, Ederson e Everton. Você leva algum ou não? Hã? Ui. Dentro de campo é o problema que aparece demais, mas acho que é o menor problema. A CBF está tendo uma maquiagem, e aí concordo com o Eri, das gestões passadas, essa que está tentando melhorar algo dentro de campo, mas se você ver quem está por trás do presidente da confederação, é o grupo de Marcos Paulo Deonero, é o filho de Gilmar Mendes que está disputando o STF lá dentro, ou seja, a politicagem A palavra essa é nojenta ali na CBF, porque o futebol movimenta bilhões e você não precisa de nota fiscal, você não precisa explicar muito. Então, por isso está cheio de gente com olho grande. Mas vamos lá, a parte boa de futebol que é dentro de campo, apesar da seleção brasileira não esteja ajudando. Eu só corroborando com você, Carlyle, eu só acho assim, às vezes quando a gente fala de CBF, a gente fica muito preocupado em acabar a corrupção da CBF para poder melhorar o futebol brasileiro. E eu acho que o futebol, ele convive e vai conviver sempre com a corrupção. A corrupção não vai acabar. A corrupção está na nossa sociedade. A gente não tem como tirar. A Argentina foi campeã do mundo com um monte de corrupção dentro da AFA. Então a gente, é óbvio que a gente precisa sempre combater. Eu só não acho que a gente vai precisar limpar a CBF para poder voltar a ser campeão, sabe, Carlyle? Eu acho que essa corrupção ela vai continuar lá. Não, e toda vez que foi campeão foi com esses desmandos. E não é só CBF, se você for para todas as federações, você vai ver que embaixo do tapete tem muita coisa errada. Mas vamos lá, a convocação vai ter que mudar muito, Juninho. Goleiro já não... Vamos lá, goleiros aí, quem você tira? Você joga nenhum dos três? Não, acho que pela idade, acho que não vai conseguir, não. Não ficava nenhum para passar a experiência? Você está falando, a gente está dando pulo daqui para 4 anos, você está falando nessa transição? Não, o que eu acho é assim, eu acho que o Taffarel, na minha visão, devia ser demitido. Porque se você em 4 anos não conseguiu um goleiro, você repetir os 3, é incompetência sua. Porque eu não acredito que você não tenha um goleiro que você possa colocar, não, entendeu? Então o Taffarel foi um goleiro espetacular. Mas como gestor, para mim, ele não está sendo um bom gestor. Né? Nada, não mora nem aqui, ele divide essa função com o clube
na Inglaterra. Eu ficaria com um dos três só para passar a experiência no banco. Pegava Alisson ali só para ficar no banco ali, para poder passar essa experiência de o que é ser um goleiro, do que botar 3 meninos novos que nenhum participou de Copa, entendeu? Porque eu fico pensando no Brasil passando de fase 2030, como um goleiro pode ajudar com a experiência que o cara já jogou uma Copa do Mundo. Mas não para jogar. Pode ajudar nessa transição. Você tem aí 2 anos para uma Copa América, para eliminatórias, então você pode aproveitar um desses goleiros nessa transição. Mas tem aí Hugo, tem alguns goleiros aí, Bento, que podem assumir esse protagonismo. Vai pensar nessa transição. Agora, pensar num desses 3 daqui a 4 anos, eu não penso, não. Defensores aí, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos. Você levava algum desse aí, Eri? Olha, cara, tem que ser revisto muita coisa. A gente tem muito material humano para ser trabalhado. Eu não tenho perspectiva de que a gente consiga ter o melhor possível para a temporada da Copa de 2030. Não vai mudar, vamos transformar tudo. Claro, embora a gente possa ser campeão em 2030, eu acho que é possível sim. Mas não é todo mundo rejeitável, não. Eu não coloco propriamente a carga em cima dos jogadores, né? Eu acho que você pode aproveitar sim alguns desses atletas. Dessa lista que você deu aí, repita para mim. Alexandro, tchau. Bremer, tchau. Pode ser. Danilo, tchau. Tchau. Douglas Santos. Não tem idade mais não, né? Gabriel Magalhães, sim, tem idade para jogar. Gabriel tem 24, 25. Pronto. Então, veja como a gente vai conseguindo encontrar jogadores que já viveram uma situação de experiência, que tem idade e que tem futebol para apresentar, melhor para apresentar, porque apresentam isso nos seus clubes. Acho que dá pra gente ir aproveitando, por exemplo. Gabriel Magalhães para mim ficaria, sem dúvida. Nesse meio campo, Carlyle, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá e Ederson. Lucas Paquetá foi pra Copa, Carlyle. Fabinho foi pra Copa. Casemiro foi o titular absoluto. São jogadores que já haviam sido colocados à margem nos principais clubes. O Real Madrid já tinha visto há alguns anos que não dá mais para Casemiro. Depois ainda foi para o United. O United também viu, não dá mais para Casemiro. Poderia ser uma liderança dentro do grupo, poderia sim, deveria, mas não ser titular e principalmente titular absoluto. E aí foi um dos erros do Ancelotti. Nem ele, nem Fabinho. Agora, Bruno Guimarães aí tem idade e tem bola para frente. Tem alguns jogadores para ser melhor aproveitados. No ataque, Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan, Vini Júnior e Neymar em 2030, Eri? Não. Endrick, Ryan e Vini Júnior. Esses 3. Caralho. Você ainda tem Luiz Henrique aí com idade. Luiz Henrique, boa. Luiz Henrique também, né? Você tem alguns jogadores que ficaram de fora, mas é bom observar. Tem 2 com comportamentos que precisa de ajuste, que é o Antony e Savinho, 2 no futebol inglês. São jogadores também de ponta, faz aquela mesma função de Luiz Henrique e de Ryan. Luiz Henrique não foi também bem aproveitado nessa Copa do Mundo, mas você tem alguns jogadores. Rafinha é protagonista no Barcelona, na seleção brasileira, não conseguiu ainda um encaixe. Vai depender muito de comissão técnica ainda. Rafinha pode ser esse 10, pode ser um jogador de beirada também. Falta encontrar ainda um jogador de área, mas o Brasil, principalmente no ataque aí, tem bons valores, sim, para serem aproveitados. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer para a Copa 2030. Tem muita coisa para acontecer.